Olá pessoal, meu nome é Javan Fernandes, sou nutricionista esportivo e vamos estar aqui mais uma vez com um bate-papo sobre nutrição, suplementação, dieta e hoje com um convidado super especial que é um grande amigo meu, já conheço há bastante tempo e hoje eu tenho o prazer de participar com ele nos treinamentos no dia a dia, vocês vão conhecê-lo aqui também. E vão acompanhar que vai ser um bate-papo super agradável. Eu trago para vocês hoje aqui o meu mestre de jiu-jitsu, o professor Bruno Ramos. Obrigado, Javan, professor Bruno Ramos, falando aí, obrigado a oportunidade. Faixa preta 4º grau, responsável pela Gracie Barra Coabinal. E como o Javan falou, a gente é amigo de muito tempo, né? E sempre eu incentivei ali, tentando buscar, né? Que eu acredito que o jiu-jitsu estimula muitos potenciais. A gente estava até conversando antes aqui. Como o jiu-jitsu pode ajudar as pessoas a buscarem o melhor de si, né? A se conectarem ali com a sua melhor versão. E como ele já era, né? Assim, já sempre foi assim um profissional de excelência, sempre gostei da atenção de tudo. Eu achava que ali, quando o jiu-jitsu batesse na vida dele, ia também impulsionar mais ainda essa excelência aí na profissão aí de nutricionista. E graças a Deus aí deu tudo certo. Hoje em dia o Javan treina, né? Já faz 4 anos, né, de treino, entendeu? Eu fico muito feliz em poder estar compartilhando com todos essa situação, né, que a gente vive hoje, né, apesar, além da amizade, né, sem falar também que o acompanhamento nutricional também, né, a orientação é tudo, é uma frase que eu aprendi com ele e depois que eu fui bem orientado, comecei a ter mais, vamos se falar assim, mais ênfase ali nos resultados de perca de peso, né, pré-luta, né. A gente tem que bater um peso ali da categoria e vai passando o tempo, vai passando a idade, a gente tem que trabalhar bem a alimentação, suplementação, para que quando chegue no dia da luta você esteja com aquele peso ali correto e não perca também rendimento. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, viu, Javan? Muito obrigado. Eu me sinto muito feliz porque eu tive a oportunidade, eu conheci o jiu-jitsu na prática em 2019, quando eu comecei a treinar na Gracie Barra Coabinal. E tive a oportunidade de antes, né? Eu já participei em palestra na sua academia, que eu aproveito o momento para agradecer. E eu tenho uma admiração muito grande por você. Para mim é um momento até difícil de conversar sem poder me emocionar. Então, eu relutei bastante tempo, terminei resistindo. Mas hoje não, desde 2019 eu topei. Eu achava que jiu-jitsu não era para mim. Eu achava que se eu fosse treinar jiu-jitsu, eu não ia permanecer e hoje é o treinamento que eu consegui fazer por mais longo tempo sem conseguir parar. A gente às vezes faz uma musculação, por exemplo, aí faz um tempo, para, retoma, as atividades do dia a dia atrapalham. Então, o jiu-jitsu é algo incrível. Como o mestre Bruno Ramos fala, eu também sou suspeito em falar, por praticar a arte suave, aprender aqui com o mestre no dia a dia. Mas eu tenho o jiu-jitsu hoje como uma ferramenta de melhoramento pessoal e eu consigo transmitir isso para as pessoas também. Uma vez, uma conversa bem amistosa com o mestre Bruno Ramos, eu ouvi ele dizer assim, ele disse, Javan, se eu entrar na vida da pessoa com jiu-jitsu, se não for para transformar a vida dessa pessoa, para melhorar a vida da pessoa, eu não faço questão de dar aula porque eu estou treinando um campeão, por exemplo. Eu faço questão de transformar a vida da pessoa. E depois disso, eu comecei a refletir e é o que eu hoje faço também com a nutrição. Eu não atendo uma pessoa porque é um paciente, porque paga uma consulta. Eu atendo uma pessoa porque eu entendo que a nutrição pode transformar a vida dessa pessoa. Seja num perfil de autoestima, seja tirar essa pessoa de um patamar de um campeão e transformá-la num campeão melhor ainda, seja no processo de saúde e doença, e a pessoa ter a nutrição como uma ferramenta também de melhoramento pessoal, de mais saúde, de mais autoestima. A gente vai conversar hoje aqui um pouquinho sobre essa condição do jiu-jitsu e a suplementação, a nutrição no dia a dia. Eu aproveito para deixar aberto para vocês, se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar sobre algo sobre jiu-jitsu, se quiserem ter alguma informação de como fazer para marcar uma aula experimental, por exemplo, onde fica a escola de jiu-jitsu, a Gracie Barra Coabinal, entre em contato aqui nos comentários,
que a gente vai poder responder isso aí para vocês também. Se ao longo do tempo surgir uma dúvida que por um acaso a gente não aborde aqui também no nosso bate-papo, é só mandar uma mensagem que a gente vai trazer um outro tema no outro momento. Esse é um bate-papo inicial e é tema para a gente conversar aqui dias e dias, horas e horas sobre jiu-jitsu e nutrição. Eu queria perguntar ao mestre Bruno Ramos se tinha alguma pergunta, queria iniciar com alguma pergunta ou com algum relato seu pessoal, ou até mesmo algum relato da academia para a gente dar início tecnicamente ao bate-papo. O relato é que, como eu falei no começo, né, a orientação é tudo, né? E eu consegui ter um melhor rendimento já no final da minha carreira, que foi justamente quando eu tive acesso a uma suplementação, né? E é um relato que eu faço, né? Que como é interessante e importante, não só para um campeão, como também para aquele aluno iniciante, né? Uma nutrição, uma suplementação sendo bem orientada, ela é muito eficaz. As crianças, por exemplo, no desenvolvimento da criança, a orientação nutricional também, como eu já indiquei para você, vários adolescentes, várias crianças lá, e tivemos ótimos resultados, né, com essa orientação profissional de ele estar fazendo uma reposição calórica adequada, tá certo? Ali a sua biodisponibilidade ali, ter realmente ganhos de performance, ter ganhos, às vezes, tanto de metabolismo e etc., para que realmente eles possam, como eu falei no começo, né, exercer a melhor versão de si próprio, né? E isso aconteceu na pele comigo, né? Assim que eu comecei, como eu falei no começo, né, comecei a ser orientado, eu comecei a ter mais facilidade de me entender, né, também, de me entender ali também, porque com o processo, né, você vai dando as orientações, a gente vai seguindo aquilo ali. Quando a gente sai um pouco da dieta, a gente começa a ver diferenças acontecer no nosso corpo, que condiz com tudo aquilo que você orienta no dia que a gente vai lá, no dia da consulta, e eu tive ótimos resultados, assim, já no finalzinho da minha carreira como profissional, né? Que até hoje eu ainda sou atleta, ainda treino, ainda luto. Eu não sei o que é passar uma semana sem segunda, quarta e sexta fazer minha preparação física, treinar todos os dias jiu-jitsu, que às vezes essa questão também administrativa deixa um pouco eu cheio, mas sempre a minha rotina eu consigo ali colocar meus treinos. Eu não posso ficar uma semana sem treinar no mínimo 2, 3 dias de jiu-jitsu e 2, 3 dias de preparação física. E isso é bem uma boa orientação, uma suplementação e uma dieta favorável à minha biodisponibilidade, com certeza vai me ajudar ali a ter, com certeza, tanto do lado de atleta como do lado de gestor, a ter realmente êxito, né? A ter realmente chegar aos meus objetivos, né, de peso, de performance. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez, explicar para o pessoal, todo mundo aí, que como a orientação nutricional é boa, independente de você ser um atleta de alto rendimento, ou você ser um iniciante, ou você ser um adolescente, ou ser um adulto, ou uma pessoa da melhor idade, sempre a suplementação ela vai estar te ajudando a ter vamos dizer assim, uma recomposição calórica adequada para você, entendeu? Por isso que é sempre bom buscar um profissional para que você realmente possa ali fazer as coisas conforme a nutrição, né, manda, né? E tá aqui uma pessoa aqui que me ajudou muito e vem me ajudando, e vários atletas da escola com ótimos resultados, né? Eu tenho um metabolismo acelerado, aquela coisa toda, e sempre consigo manter o peso quando eu faço. Já teve atletas lá da escola que precisavam perder, né, ganhar mais massa magra, né, e já vão aqui, conseguiu aí os resultados favoráveis a cada um deles. Verdade. Muita gente tem dificuldade de entender essa condição de adequar um peso no sentido de ter dificuldade de aumentar. Porque hoje em dia a gente tem uma população com um grande número de pessoas acima do peso, com sobrepeso, obesidade,
E eu posso dizer com certeza que essa, por exemplo, é uma das maiores demandas na loja de suplemento, a busca por produtos para emagrecimento. Mas as pessoas não conseguem ver, de um modo geral, a dificuldade que é, por exemplo, para um atleta que ele quer aumentar de peso e tem dificuldade com isso. E essa dificuldade se dá, muitas vezes, pelo metabolismo um pouco mais acelerado e pelo dia a dia também. Por exemplo, você tem uma pessoa que ela tem um gasto calórico extremamente elevado. Faz um treino de jiu-jitsu, às vezes mais de um treino de fundamentos, um treino de competição no jiu-jitsu, às vezes ainda dá aula, muitos atletas de jiu-jitsu, para conseguir se manter ali como atleta, termina vivendo do jiu-jitsu propriamente, dando aula, aprendendo um pouco mais ali no seu dia a dia e tendo um gasto calórico muito mais elevado. Fora uma condição de preparação mais técnica. A gente chama a preparação a parte mais da musculação propriamente dita. Então, perceba, o indivíduo ele quer manter ou aumentar o peso, o gasto calórico dele é extremamente elevado e ele até perde com isso, né? Termina tendo um gasto maior, eu diria que é uma balança desfavorável de peso, onde ele gasta muito mais e ele consome muito menos. Porém, ele queria aumentar e não consegue. E a gente não consegue muitas vezes devido a isso, a essa adequação da ingestão nutricional. E muitos atletas, mesmo com uma hiperalimentação, alimentação com bastante calorias, têm grande dificuldade com isso. Uma alimentação hipercalórica, onde por si só deveria dar um suporte para um aumento de peso, não se permite. Por exemplo, já chegou a fazer aqui experimentos com o mestre Bruno Ramos, de pesar antes do treino e durante o treino de jiu-jitsu, ele ter ali uma ingestão de água conforme quiser, a nível de sede, está com sede, bebe água, não tem restrição. E no final do treino, a gente pesar e perceber uma perca superior a 3 quilos. Então, você imagina um atleta que quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, e em apenas um treino, ele perdeu 3 quilos. Obviamente que ele desidratou 3 quilos, ele não perdeu 3 quilos de gordura, perdeu ali, na verdade eu diria que mais de 3 quilos, porque teve a reposição da hidratação ali durante a atividade, que ficou livre, né, para esse experimento. Então ele tem uma condição muito desgastante, e não é só essa questão de perca, ele precisa repor, e muitas vezes essa desidratação, essa perca, gera um fator muito desconfortável, que muitas vezes a gente vê em atleta que tem essa intensidade de suor, por exemplo, que é a cãibra. E o desconforto disso no jiu-jitsu, né? Para quem está ali treinando, né? A cãibra no jiu-jitsu, para quem não entende, por exemplo, numa luta, numa competição, seria fator de perca? Se você... você não pode falar essa palavra mágica. Se você falar pro juiz que está com cãibra, a luta acaba ali mesmo, porque é como se fosse uma reação involuntária do corpo. É a mesma coisa se você fazer alguma necessidade fisiológica. Ou vomitar, entendeu? Ou urinar, entendeu? Então, se você fizer durante a luta ali, né? Durante a luta. Se o juiz perceber isso, automaticamente a luta se acaba e a vitória é do seu oponente. Se acontecer isso com você, né, no caso. Então, um deles você não pode falar. Você pode dizer, rapaz, eu acho que meu joelho está doendo. Mas se você falar, tô com cãibra, a luta, você já sabe que a luta acabou. Então, imagina uma preparação que muitas vezes superior a 2 meses, 3 meses de treinamento intenso, de alimentação, suplementação, jiu-jitsu, musculação, uma condição de repouso, e aí por causa de uma cãibra, perder uma luta, né? Perder ali um título, que é o que o atleta ali tá buscando e se preparando por aquilo, né? Muitas vezes esse título envolve muita coisa, uma viagem daqui para São Paulo, por exemplo, uma viagem fora do Brasil. O jiu-jitsu tem muita relação de fora do Brasil também, né? Então, os custos de viagem, de preparação, psicologicamente falando também para o atleta, é muito grande. E boa parte dessas competições é anual. Então, se você perdeu isso agora, você vai ter aquela mesma competição daqui a um ano. Então, imagina alguém que teve essa dificuldade aí, por exemplo, em 2019. 2020, boa parte, ou todos os campeonatos foram suspensos devido à pandemia, 2021 também, começou a retomar em 2022, então aquele atleta, ele sustou ali aquele sonho dele momentaneamente por 2 anos, por exemplo, e isso muitas vezes por uma condição de uma nutrição não tão eficiente. Eu aproveito para falar também, a gente iniciou isso aqui já, boa parte do pessoal que pratica jiu-jitsu, está iniciando, tem essa dúvida sobre suplementação. É uma pergunta que ela está em todas as palestras que eu participo sobre jiu-jitsu. Quem pode suplementar?
qual é a suplementação de quem está iniciando, né? Então, eu sempre brinco dizendo assim, a gente não tem suplementação faixa branca, faixa preta. A suplementação é a mesma, não tem whey faixa branca, whey faixa preta. Eu diria que o treino, seja qualquer que seja, musculação, corrida, natação, jiu-jitsu, o treino, ele demanda dieta. De acordo com como é o seu treino, requer a sua dieta. Eu posso começar um jiu-jitsu, por exemplo, e não ter suplementação nenhuma, não haver necessidade de suplementação nenhuma. Para isso, a gente precisa entender como é a alimentação dessa pessoa, como é o dia a dia dessa pessoa, o que é que ela faz, como é que ela está chegando ali no tatame. Por exemplo, vamos imaginar um adolescente de 16 anos. Ele estuda um turno, manhã ou tarde, tem uma certa tranquilidade, não tem grandes compromissos, não tem grandes tarefas, não tem grandes desgastes. E ele chega no jiu-jitsu disposto, tem uma boa alimentação. De início, eu não vejo necessidade de uma suplementação para aquele atleta. Então, não é porque ele está, digamos assim, há mais tempo, ele vai ter que suplementar mais. Agora, tem esse mesmo atleta que eu estou dizendo, com seus 16 anos, com tempo razoavelmente livre, e ele decide treinar jiu-jitsu com um certo afinco maior. Ele decide treinar jiu-jitsu, por exemplo, quando passa do momento experimental, que, por exemplo, na escola de jiu-jitsu da Gracie Barra Coabinal tem um momento de adaptação, ele se enquadra numa condição de treinamento de competição, por exemplo. Treinamento mais avançado. Exato, ele já precisa, por exemplo, de uma suplementação, porque o desgaste dele é maior agora, o desconforto dele muscular, em algum momento, o desgaste muscular e a necessidade de recuperação se torna diferente daquela pessoa que tem um treino mais recreativo. Eu prefiro utilizar esse termo de uma pessoa que vai para o jiu-jitsu, que tem um treino mais recreativo, é o meu caso, por exemplo. Eu busco um treino mais recreativo e tem pessoas que são mais competitivas. E eu já escutei esse termo lá na escola muitas vezes, que hoje a gente tem um jiu-jitsu para todos, né? Da mesma forma que a gente vai ter uma suplementação para todos. Então perceba que eu coloquei duas pessoas praticamente iguais, né? A idade, a condição, porém a suplementação de ter uma necessidade. Então, para a pergunta, qual é a suplementação que eu posso usar inicialmente, ou se eu preciso de suplementação, a minha pergunta é essa. Como é que você está treinando? O que é que você entendeu de jiu-jitsu para você? O que é que você está sentindo de desgaste para que a gente possa estar indicando uma suplementação para você? Da mesma forma que tem gente que tem um tempo mais de jiu-jitsu, é um atleta mais competidor, faixa roxa, marrom, azul, preta, e aí ele tem uma especificidade de suplementação, mas eu diria que não tem relação exatamente com o tempo. Né? Quanto mais tempo ele tem, ele vai usar mais produtos. E sim com o que ele está fazendo agora. Ele está voltando de uma lesão, por exemplo, precisa de utilizar de algum suplemento para dar um suporte a essa retomada do treino, no sentido de ter uma disposição melhor, uma recuperação muscular melhor, qual que é a idade desse atleta. Então, na consulta de nutrição, por exemplo, a gente tenta identificar a situação do indivíduo como um todo, personalizar para ele. É por isso que eu não consigo responder isso de uma maneira geral. Dizer o que é que uma pessoa está iniciando vai utilizar, o que é que a pessoa mais antiga também vai utilizar. Eu falei de um treino mais específico, né, de uma preparação, por exemplo, um treino que a gente chama de GB3, que é o treino de competição. Eu queria que você fizesse uma diferenciação dessas classificações de treino que tem lá na escola. Eu fico muito feliz em poder ter níveis de aprendizado na escola, porque isso ajuda muito, né? O método da Gracie Barra ajuda muito a gente a atingir o maior número de pessoas possíveis por meio do jiu-jitsu. E como eu disse, né? Transformar, tentar causar um impacto positivo na vida das pessoas, nas famílias e na comunidade em geral. Então, o GB1 é onde o aluno entra na academia e aprende ali o primeiro contato com jiu-jitsu. É onde ele vai ter ali, basicamente falando, um aprendizado de a gente tem um currículo, né, de 16 semanas, progressivos, bem estudado pela Gracie Barra, né? E ele tem ali uma progressão, né, técnica, né? Então o aluno entra e ele vai ter ali uma técnica básica em cada situação de luta, de ataque, de defesa, e isso vai juntamente com as semanas, e elas são
ligadas uma com as outras, as progressões, fluências de técnicas. A gente foca muito, dá muita ênfase à defesa pessoal no primeiro momento, né? Assim que o aluno chega na academia, né? Que foi a raiz do jiu-jitsu. O jiu-jitsu surgiu pela necessidade de autodefesa. Então, partindo disso, a introdução, a parte ali introdutória do aluno, quando ele passa pelo GB1, que é o programa fundamental, que é como eu acabei de falar, onde ele vai aprender uma técnica básica em cada situação de luta, atacando, defendendo e fazendo ali combinações entre uma semana e outra. Ele passa essas 16 semanas e depois ele é convidado a passar para o GB2, que é um treinamento mais avançado, que ele vai pegar essa base que ele pegou no GB1, tá certo? E vai ali pegar aquela base, que ele transformou uma base sólida, entendeu? E em cima dessa base ele vai começar a aprender variações, transições e conexões dessas técnicas básicas. Aprendendo isso, ele passa também mais 16 semanas. Opcional do aluno, ele pode ir para o GB3. O GB3, ele não é um programa, tá certo? É o programa de mais alto nível da Gracie Barra, mas ele não é um programa só destinado à equipe de competição. Ele é aberto para todos os alunos, mas os competidores treinam nesse treino porque é o treino de mais alto nível. Então, a Gracie Barra tem o GB1, que é o currículo fundamental, tem o GB2, que é o currículo avançado, e tem o GB3, tá certo? Que é o nível hard ali da academia em termos de técnicas. É onde você, quando passar pela base do GB1, que pegar o GB2, que é o avançado, que ali é onde você vai ter conhecimentos e onde você começa a criar seu próprio estilo de luta, de forma estratégica, de forma também a adequar o jiu-jitsu à sua biodisponibilidade, entendeu? Assim, e você pegar aquele estilo de luta e desenvolvê-lo no GB3 e, opcionalmente, você pode ali tentar ser um atleta, de buscar competir, testar seus conhecimentos em algumas competições e ser também atleta profissional, e é onde o GB3 te dá esse suporte para que você realmente possa ali trabalhar sempre em alto nível. Quando eu faz muito tempo que eu vejo o jiu-jitsu, né? Nós estamos em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu via o jiu-jitsu de muitos anos aqui, né? Inclusive através do mestre Bruno Ramos. Embora eu não frequentasse isso, né? Eu tinha um certo receio, por exemplo, eu trabalho com o público, eu faço consultas de nutrição, eu atendo na Parnamirim Suplementos o pessoal que procura a loja, que não é consulta, mas para trocar uma informação, indicar um produto de uma maneira mais técnica. E eu tenho um receio e não consegui fazer isso, me machucar, por exemplo, e não conseguir estar ali trabalhando, precisar de um apoio de algo que me tirasse do trabalho. Com relação a esses riscos, né? O pessoal que está tendo o contato com o jiu-jitsu, vendo alguma coisa, vendo a gente falar aqui, que talvez não tenha grande habilidade, vocês vão entender que a gente chama jiu-jitsu de arte suave. Então, eu pergunto, eu acredito que seja a dúvida de alguém também. Existe alguma condição de minimizar isso, essas condições de risco? A base do nosso método, certo? O nosso método é uma pirâmide com 7 blocos, e a base dele, a base da pirâmide, é gestão de riscos. Então, a gente sempre orienta, tanto que o aluno, assim que ele chega na escola, ele não vai logo fazer o sparring, que a gente chama, que é a luta. E ele fica ali aprendendo as técnicas e fazendo exercícios. A gente prepara uma pessoa para ele tentar fazer aquelas técnicas que aquela pessoa vai mais se defender e vai proporcionar o treino para ele tentar aplicar aquela técnica, exercitar aquela técnica que foi passada. Então, quando isso acontece, a gente está tendo uma gestão de risco. A gente não pega o aluno, vamos se dizer assim, sem ainda ter passado pelo GB1, e ele só entra no sparring depois, dependendo do aluno, no mínimo 3 meses de treino, 1 mês, 2 meses, se ele já tiver experiência com alguma outra modalidade, a gente analisa, vê tudo isso. Mas em todos os programas, a gestão de risco ela está bem evidente nos planejamentos de aula, na orientação final de aula. A gente sempre
Um valor central da nossa escola é a irmandade. A gente sempre, um exemplo, se eu sou um graduado, vou treinar com menos graduado, eu tenho que calibrar minhas alavancas, eu tenho que diminuir ali a intensidade. Aquela questão do medo, vamos dizer assim, que eu tinha, né? Rapaz, eu não vou pro jiu-jitsu não, que eu vou só apanhar. Os meninos lá é tudo graduado, faixa marrom, faixa preta, não vou para lá não. Então, essa gestão de risco, eu participei disso, participo a cada aula que se tem, eu acho assim, fundamental para que a gente consiga ter um esporte de contato, né, com a incidência de lesões ou algo parecido, eu diria que insignificante. Isso. Você tocou num assunto muito bom, porque isso é uma barreira, não foi só para você, para muitas pessoas, né? E hoje a gente tem pessoas a partir de 3 anos de idade, indivíduos com a faixa etária a partir de 3 anos de idade, até pessoa da melhor idade. Mas o que é interessante nisso, na gestão de risco, a orientação, a colaboração entre todos, é justamente isso, o valor central ali sendo exercitado, que é a irmandade, é como eu falei, né? Calibrar as alavancas, proporcionar um treino que seja bom para mim, para o meu colega também, diminuir a intensidade, tudo isso a gente faz, não só eu, mas como toda a equipe da Gracie Barra Coabinal trabalha muito bem com isso, porque a gente tem alunos que tipo assim, precisa muito, né, da sua integridade física, né, médicos e vários profissionais. Então, uma lesão não seria uma coisa tão agradável, entendeu? Então, é difícil também a gente manter 100% de segurança 100% do tempo, por causa de um esporte de contato, como você falou. Mas a gente minimiza muito, quase esse 100%. A gente fica sempre querendo 100% para buscar a excelência e ter o mínimo de lesões possíveis, que é o que acontece hoje na nossa escola. A gente tem um mínimo de lesões possíveis a cada treino, a gente olha, a gente faz levantamentos, quando acontece, por que foi, como foi, para a gente ver se a gente pode ajustar algo para que não aconteça mais. Então, tudo isso é bem trabalhado para que quem quer conhecer a arte suave tenha segurança e seja um momento seguro e agradável para todos aqueles que pisam lá na nossa escola. E eu queria até fazer uma pergunta, Javan. Quando você falou da cãibra, né? Isso acontece muito comigo, né? Você sabe, você me acompanha, né? Acontecia, né? Que depois que você orientou algumas coisas, já não acontece. Mas final de camp, né? Final de camp. Estou fazendo um camp pro brasileiro, por exemplo. Aí eu vou... às vezes a gente tem algumas competições antes dessa competição maior que a gente almejou, aquela periodização que a gente faz, que é muito importante você falar isso para o seu preparador físico, para o seu nutricionista, para eles saberem ali como ele vai ali conduzir ali a sua dieta. E eu queria perguntar, assim, porque eu acho que não é só, principalmente quem tem esse metabolismo mais acelerado, como você falou, aquela experiência lá que você fez, você foi lá, né? Me pesou antes, pesou depois, você ficou preocupado com as câimbras que eu tava, entendeu? E você desenvolveu algo, né, de suplementação. Queria que você falasse aí pro pessoal, né, porque tem muita gente que tá assistindo, pode servir como serviu para mim, né, pro professor Bruce também, que são pessoas assim com metabolismo parecido e que a gente conseguiu vencer isso, né, assim, hoje eu praticamente não tenho, chega o final do camp, consigo bater meu peso sem ter aquele sofrimento. Geralmente acontecia muito no final do camp, né? Aí eu queria que você explicasse o porquê no final, pode ser desgaste, entendeu? Assim, ou se era déficit, tá certo? Ali no processo, né? Na periodização, se fosse déficit. Não, a pergunta é essa. Será que é um déficit no processo, ou será que pode ser também o desgaste do camp, né? Assim, mesmo a gente fazendo as coisas certas. Eu entendi. É importante esse ponto, porque, por exemplo, o jiu-jitsu,
chega a desclassificar, né, o atleta. Você vê no futebol, por exemplo, que é comum essa cãibra, mas ele é atendido ali, ele pega e volta, não perdeu nada, né? O juiz para ali, às vezes até no final recupera esse tempo, né? Tenta hidratar, né? Ali Exato. no cantinho. E não tem lá grandes percas, né? No jiu-jitsu, no esporte de luta, isso vai desclassificar o atleta. Eu diria que é uma condição multifatorial, mas a principal é a desidratação. Muitas vezes a gente vem ver os atletas, de um modo geral, né, buscando informações de uma certa forma informal, procurando uma coisa na internet, o que é que o amigo fez ali, e termina se perdendo nisso, né? Não tem algo específico para ele, para entender. E a individualidade, né? Que Exato. Você acabou de falar. Ver a condição do atleta. Por exemplo, eu me assustei com o perfil de desidratação quando a gente fez aquele experimento por mais de 3 quilos, né? E isso tendo a hidratação livre durante a atividade. Imagina só se a gente retirasse a hidratação ali, o que poderia acontecer de perca, né? Então, o primeiro fator, desidratação. Só quando eu falo em desidratação, não é uma desidratação que não tomou água, exatamente. É como eu disse, o professor está tomando água durante a atividade e mesmo assim tem uma perca. Você imagina um indivíduo, a gente faz esse cálculo de desidratação em porcentagem, por exemplo. Eu disse aqui em quilos, mas a gente vai ver que o indivíduo vai ter uma perca em porcentagem, que uma determinada porcentagem pode trazer um risco enorme para a saúde. Você vê que uma pessoa tem, eu falei 4 quilos, então... Se o indivíduo tiver 80, isso pode representar 5% de perca, né? E é uma perca drástica. Em torno de uma hora e um pouquinho, chegou a perder 5% do seu peso corporal. É algo preocupante. E, além disso, mesmo resolvendo, por exemplo, num treino, essa cãibra, ela iria parar o treino e daqui a pouco retoma. Não é como um campeonato. Mesmo dessa forma, a gente precisa de reidratar esse atleta, porque isso acontece numa segunda. A vida dele de preparação não acabou, não. Ele vai sair daquele treino, por exemplo, se for de manhã... Tem mais uma sessão. Exato. Muitas vezes... de uma maneira não tão adequada, termina emendando 2 treinos devido à sua necessidade, à sua demanda. Muitos atletas do esporte de luta trabalham na área de segurança, então passa a manhã treinando, à tarde, à noite acordado. Essa alimentação às vezes não é muito adequada, às vezes sai de um turno de trabalho e vem para um treino, não consegue adequar muito bem sono, alimentação. Mas os principais fatores que eu considero desidratação, no sentido de ter realmente se exposto a um treino muito intenso. O jiu-jitsu é um treino com uma atividade que você não consegue medir o outro, né? A gente vai chamar ali, muitas vezes eu escuto esse termo de xadrez humano, porque depende da sua reação, o que é que eu vou fazer. Então, num treino mais intenso, eu vou me desgastando cada vez mais e, de repente, no início não estava preparado para aquilo. Mas eu terminei fazendo algumas movimentações mediante o que o meu oponente estava fazendo ali, propondo de treino para que eu atacasse, para que eu defendesse. Então, o atleta ele termina participando de um processo de desidratação. Outra coisa é a reposição. Muitas vezes, eu diria que nessa condição quase que exclusivamente, intratreino de eletrólitos que vão ter uma condição de ajudar a repor isso. Perceba que o tempo que eu falei de treino no jiu-jitsu, ele é relativamente curto. 1 hora, talvez um treino mais intenso 1h30, mas você não tem um treino assim de jiu-jitsu de 5 horas. Você não vai ter... Foi participar de um treino e teve um treino de 5 horas. Por exemplo, um treino de futebol pode durar isso. Entre a preparação, fazer alguma parte física, ele evoluir ali para um coletivo, que é o jogo com a bola propriamente, e durar muito tempo. No jiu-jitsu você não vai ter isso. Então, os esportes que eu tenho mais longa duração, eu tenho uma facilidade melhor de utilizar repositores intratreino, coisas que eu estou utilizando ali do suplemento durante o treino. Tendo ciência desse perfil de desgaste físico que o jiu-jitsu traz, associado a um treino, por exemplo, de musculação, caso aqui do mestre Bruno Ramos, associado ao que eu prescrevo de cardápio na alimentação, fica muito mais fácil de a gente encontrar soluções para isso. Outra coisa a indústria de suplementos, ela é algo que muda muito rápido. Hoje em dia a gente tem ótimas empresas com repositores de eletrólitos, tem até um novo para a gente testar, ainda não lhe apresentei, mas já tem um novo para a gente testar, que vai ter uma condição de recuperação muito melhor. Então, a suplementação intratreino com suplementos adequados, não estou falando de whey, não estou falando de maltodextrina, não estou falando de creatina para essa condição. Então, esses suplementos que eu citei são importantes, mas eles não vão ter uma ligação extremamente direta com ter ou não ter cãibra, propriamente.
essa retenção da água ali, mas a resposta para essa pergunta, eu terminei falando um pouquinho, mas a resposta dessa pergunta é, pode ter déficit, e a gente corrigir esse déficit com alimentos específicos, e eu não estou dizendo que para evitar a câimbra vai precisar de banana. Numa condição dessa, eu acho que o mestre até, de uma maneira empírica, começou a fazer a gestão no dia a dia, por alguém ter dito que isso ajudaria. Para isso, comeria a banana que fosse, não iria resolver. Porque é uma condição extrema de treino. E, normalmente, ela tem uma relação de exaustão do músculo. Se começa um momento de preparação hoje, dificilmente isso vai acontecer na primeira semana. Isso vai acontecer na segunda, ou melhor, nas últimas semanas. Por quê? Isso que eu falei, né? Que comigo aconteceu muito no final do camp. Quando você Adequação já estava de batendo peso. Exato. O que é que a boa parte dos atletas fazem? Para uma explicação rápida. Normalmente, o período de preparação é um período que você está acima do seu peso. Não é assim? Você está acima do seu peso. Para quê? Para que você treine melhor, você tenha um rendimento melhor. Imagina a preparação, melhor. A recuperação muscular, concordo, obrigado. A recuperação muscular melhor. Então, você imagina você treinar no peso de luta. Muitas vezes, você diminui o peso para uma estratégia de categoria. Então, imagina você treinar um peso que vai ser 8 quilos, às vezes 10, abaixo do seu peso usual. Então, o fator de desgaste, a condição de recuperação muscular... Risco de lesão. Ótimo, bem colocado. O risco de lesão é altíssimo. Então, a gente prefere treinar no dia a dia com um peso um pouco mais elevado, e fazer uma gestão desse peso para que chegue na luta com o seu peso adequado. Afinal de contas, essas lutas elas são casadas com alguns fatores. Idade, categoria, né, peso, para que você não seja desclassificado, que é um outro fator de desclassificar é pesagem. Inclusive, eu acompanhei vários atletas que tiveram essa frustração, principalmente adolescentes. Em especial os pais não tinham muita noção, os filhos eles achavam que tinham controle dessa alimentação dos filhos e chega na hora a perder, muitas vezes em outro estado, tempo de preparação e tudo mais. Então, qual é uma das principais estratégias de adequação de peso para um lutador? Desidratação. Mas isso só acontece quando dá um pouquinho errado o planejamento. Ou seja, durante o tempo que você tinha, não conseguiu chegar onde você queria. Para que o atleta perca o peso que ele precisa e lutar, às vezes acontece de véspera, o processo é uma condição de desgaste, ou seja, desidratação, musculatura muito desgastada, cãibra evidente. Então, você já começa com o processo de cãibra no período ali de final da sua preparação. Muitas vezes tem o quê? 3, 5, 6 lutas ou mais até num dia de competição. A condição de cãibra ela é muito eminente. Então, a minha sugestão é adequar a alimentação, suplementação, entender o perfil de treino, ver o que está acontecendo ao longo desse tempo. No meu caso, por exemplo, muitas vezes eu fui assistir o treino do mestre. Eu não sou um professor de educação física, muito embora tenha estudado educação física há bastante tempo. Mas vou acompanhar para ver como é que está esse perfil de desgaste, para ver como é que está o desempenho dele ali no treino e, da partir disso, sugerir algumas coisas. Então, para um atleta, nessa configuração que é o mestre Bruno Ramos, muitas vezes eu tive que olhar o treino. E confesso que, vez ou outra, isso acontece também. Muitas vezes ele tem um horário de treino que é ligeiramente antes do meu, e eu faço questão de chegar mais cedo para ver ele treinando, né? Tanto na questão de aprendizagem também, mas também na questão de orientar também. Orientação, de colocar ali alguma coisa que eu acho melhor a nível de suplementação, para poder ter um rendimento melhor. Então, preparação vai ser fundamental em relação a isso, o desgaste fisiológico a nível muscular, e a alimentação junto com a suplementação vai ser total diferença no dia a dia. É isso aí, orientação é tudo. E uma coisa, pessoal, que eu acho importante também é o treino feminino. A gente tem também na escola, né? Treino feminino, e existe uma dúvida gigante. Não só relacionada ao jiu-jitsu, trazendo agora para a parte mais de suplemento. Muitas vezes eu acompanho as pessoas que vão na Parnamina de Suplementos e falam: eu quero um whey para mulher, eu quero uma creatina para mulher, eu quero um termogênico para mulher. Quando eu falo termogênico, eu entendo um pouco mais, é mais aceitável, vamos dizer esse termo, porque de fato existem diferenças que a gente pode ter uma condição de utilizar menos cafeína, que é um dos principais princípios ativos propriamente. Então, esclarecendo a nível de treino e suplementação em geral, a gente não tem uma suplementação específica para mulher, não tem uma suplementação específica para homem. No geral, boa parte das indústrias de suplemento apresentam o colágeno, que é um produto que tem relação com pele, cabelo, unha, na embalagem rosa, numa perspectiva de trazer, né, mais as meninas para aquela necessidade.
Mas o homem utiliza colágeno. Não é exclusivo das meninas no geral. Mas, na suplementação, a maior diferença entre homem e mulher está na adequação de quantidade. A sua necessidade de ingestão de proteína, de whey protein, por exemplo, ou de proteína na alimentação, a necessidade, por exemplo, de adequação de um pré-treino com cafeína, betalanina, taurina, substâncias ali que vão ajudar a retardar uma fadiga muscular, por exemplo, quais são as proporções. Daí que quando eu falo de suplemento, eu citei até agora as substâncias, mas é interessante falar o nome do produto. Qual é o produto? Por quê? Porque esclarece qual é o que o paciente precisa. Quando eu falo termogênico, existe, primeiro, diversas marcas. Depois, cada marca tem 3, 5 termogênicos que vai variar a quantidade de cafeína, que vai variar a sua composição como um todo. Combinação também? Combinação Sim, de princípio ativo? Assim, Concordo, tem vários termogênicos que têm alguns princípios ativos. Mais de um, por exemplo. Citrusarantios, que vai ter uma relação maior de aumentar essa condição de termogênese, aumentar o gasto calórico basal. Talvez não, eu procuro saber se a pessoa é iniciante, porque quem usa um suplemento nesse perfil de estimulante com bastante cafeína e quer buscar um outro, não adianta descer muito a quantidade de cafeína, que não vai sentir tanto efeito. A gente termina se acomodando com aquela quantidade, e se eu descer muito, não vai Fica mudar. subestimado, né? Concordo. A quantidade. Né? E aí eu acho melhor trocar os princípios ativos. Trocar a marca, às vezes, até com uma quantidade menor de cafeína, por exemplo. Mas não drástica, para que aquele aluno tenha a ideia daquilo. E eu falei dessa suplementação para a mulher, agora eu lhe pergunto, e no jiu-jitsu? E na escola, Gracie Barra Coabinal, tem uma diferenciação de treino? As meninas têm liberdade de treinar com os rapazes, no treino, não sei se a melhor palavra é misto, tem algo diferente? O que é que você mostra pra gente? Como você disse, nossa missão é jiu-jitsu para todos. Né? Quando a gente fala jiu-jitsu para todos, gêneros, entendeu? Ideologias. Então, tudo isso a gente faz um método para que realmente todos possam treinar. Hoje, nas artes marciais, né, tem um percentual muito pequeno de mulheres. Né? Em algumas regiões é até cultural, né? Mas o que leva as mulheres ao jiu-jitsu é totalmente os objetivos diferentes dos homens. Visando isso, a Gracie Barra desenvolveu um programa de aula introdutório só para mulher, para que elas consigam aí quebrar esse dilema. E depois participem ali de um treino misto, como você falou, entendeu? Então, não é que ela vai ter obrigação de treinar com homens, mas a gente tem um número, graças a Deus, bem crescente de mulheres, onde elas fazem parte de um horário e esse horário ela treina entre elas, e as que se sentem mais à vontade de treinar com os rapazes, por exemplo, treinam e tem muito respeito, tem muito, vamos dizer assim, como eu falei para você, tem muito aquela parte de favorecer o rapaz por às vezes ser mais forte, focar mais nas técnicas e o treino ficar produtivo para ambas as partes. E a questão também desses dilemas, né, que às vezes impedem, tá certo, a mulher, seja segurança, tá certo, seja realmente essas partes culturais que existem, tá, porque o jiu-jitsu é uma arte de muito contato e às vezes a gente trabalhando essa introdução de uma maneira voltada para o público feminino, estudado, porque esse programa ele foi estudado e pesquisado para que realmente as mulheres possam se sentir mais à vontade e quebrar esses tabus e participar. Você teve a oportunidade até de palestrar também no nosso treino inaugural, mas a gente tem um programa GBF, que chama, né, o Gracie Barra Feminino, que proporciona realmente essa introdução, né? Porque a gente trabalha em a maioria da população é feminina, né? E quando a gente vai olhar dentro das escolas de artes marciais, centros de treinamento,
o número é bem baixo. É tipo assim, 95% são homens, 5% são mulheres. Lá na escola, essa porcentagem é maior. Ainda bem, né? É sinal que a gente está fazendo um trabalho não só inclusivo, né? A gente está fazendo um trabalho inclusivo. Então, por isso que teve a ideia de lhe chamar também para essas dúvidas que você acabou de falar, né? Que as mulheres têm, às vezes acham que tem suplemento para homem, suplemento para mulher, e você aí deu uma aula aí para a gente de como realmente pode ser. Voltando lá para o jiu-jitsu, é isso. É que a Gracie Barra fez esse programa de aula para que as mulheres possam descobrir a força interna que há dentro de cada mulher, entendeu? Que às vezes muito dos tabus essa pesquisa trouxe, né? E trouxe, esses estudos trouxeram que muito dos tabus é achar que não é capaz, achar que não vai conseguir fazer. Se machucar, se machucar, não vai fazer uma técnica. Fora esses dilemas que eu acabei de falar, né? Seja cultural, religioso, ideológico. Então, a gente tem fazendo um trabalho muito bom e está crescendo muito o número de meninas no tatame, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser, e eu acho que o jiu-jitsu ajuda muito nesse ponto, as mulheres ali a encontrarem, porque eu acho que a mulher não tem nada de sexo frágil, né? Ela tem uma força muito grande dentro delas e às vezes falta só uma espécie de autoconhecimento para elas descobrirem o que elas têm de forte dentro delas, e eu acho que o jiu-jitsu ajuda muito nesse ponto. Inclusive a escola Gracie Barra Cobinal, eu considero um ambiente muito familiar. Você vê muitas vezes treinando lá o esposo, a esposa, até o meu caso, isso, eu treino a esposa, alguns têm filho, treinam os filhos também. Eu recebi uma pergunta recente sobre isso, falando de jiu-jitsu para uma amiga minha, e ela disse assim: Javan, tem treino lá? Como é que funciona? Por exemplo, eu quero treinar só com as mulheres. Tem treino? A pergunta que eu lhe faço é, se as meninas estão lá no treino misto, homem e mulher, tem condições de, por opção delas, treinar só com as mulheres, por exemplo? Tem, lógico. Ela pode dizer não, e todo mundo está preparado para isso, é um ambiente de respeito. Os professores são orientados a casarem as duplas, que a gente chama casamento de duplas, entendeu? A formação das duplas. Então, já é bem direcionado, e o professor procura ali também conversar com o aluno ou aluna, né, para que realmente ela possa ter a melhor experiência possível, que seja um momento seguro e agradável. Quando ela vá para lá, ela saiba que ela pode dizer não quando ela quiser. Ela pode, depois de um dia de trabalho cansativo, por exemplo, chegar ao professor, hoje eu não estou bem, quero ir mais de leve, e ele escolher uma dupla, ou então preparar uma pessoa para treinar. Ela não vai deixar de treinar mesmo estando ali daqueles dias corridos, entendeu? Tanto para homem como para mulher. A gente trabalha muito essa inclusão, né? A gente trabalha muito essa inclusão, principalmente a inclusão feminina. Então, quando se trata de inclusão feminina, a gente deixa que elas tenham voz, que elas possam ali expressar. Jamais porque eu sou um rapaz e sou mais graduado, eu tenho que... A mulher vai se sentir obrigada de treinar comigo porque eu chamei ela. Ela pode dizer não, e também às vezes acontece muito de treinar com um colega e às vezes o treino muda, né? E ela, rapaz, eu não vou treinar mais com você não, porque... Intensidade, resposta ali do treino, né? Essa intensidade que você foi aí, bicho, comigo, sou uma mulher, você vem com essa intensidade comigo, vamos focar nas técnicas, é como eu acabei de falar. Aí ela tem total direito, e outra, respaldado pelos professores, entendeu? Então a gente sempre está observando muito durante as aulas todos esses fatores para que realmente seja um ambiente seguro e agradável para todos os participantes, inclusive, por que não, as mulheres. Ótimo, eu acompanho no dia a dia e de fato vejo essa dinâmica toda, que antes você me dizia que tinha tudo isso e eu ficava com dificuldade de entender realmente como era, tanto com as crianças, parte de planejamento, a colocar isso em prática, né? Toda a dimensão, né? Inclusive, na grande maioria do tempo, na Gracie Barra Cobinal que eu acompanho, tem aula simultânea. Um tatame em cima, um tatame embaixo, né? Isso, a gente chama, porque sempre, coincidentemente, né? Ou até mesmo, não é nem coincidentemente, mas até mesmo uma coisa que é planejada, né? Treino pais e filhos, né? Um horário lá embaixo, kids,
justamente para criar esse ambiente familiar. Hoje eu falo assim, abertamente, né, e fico também até emocionado, que hoje é a melhor medalha que eu tenho hoje é ver famílias dentro do tatame, né? Porque eu venho de uma época onde não tinha mulher dentro do tatame, não tinha família, você não podia convidar sua mãe, você está entendendo que era um ambiente hostil, era um ambiente às vezes não tão organizado, às vezes a limpeza da academia não era. Então, hoje em dia, o mundo se transformou, né? E a Gracie Barra acompanhou essa transformação, soube acompanhar e soube evoluir junto com as transformações que estão acontecendo. Antigamente o mundo se transformava de 5 em 5 anos. Hoje em dia, se brincar, nas próximas 24 horas já tem muita coisa diferente. E a gente tenta acompanhar isso com métodos, sistemas. Então, quando eu vejo as famílias na academia, crianças, entendeu? O jiu-jitsu nas escolas, por exemplo, é muito interessante. E como também isso abrange várias pessoas, nutricionistas, preparadores físicos, até mesmo especialistas. Outro esporte de complementação, né? Isso. Faz musculação, ou Crossfit, adolescente, natação e jiu-jitsu. Natação e jiu-jitsu. Eu tenho atletas que fizeram jiu-jitsu para melhorar a sua consciência corporal no futebol, por exemplo. Entendeu? Ali o cara era centroavante, o pai sempre foi jogador e colocou no jiu-jitsu porque o objetivo principal era o futebol para ele. O futebol. Mas que o jiu-jitsu ia ajudar muito nesse ponto. Inclusive, um dos surfistas mais renomados de todos os tempos, né, que é o Kelly Slater, lançou uma vez, em uma das entrevistas, falou que se você fosse botar seu filho em algum esporte, que colocasse primeiro no jiu-jitsu, por mais que você ou ele quisesse fazer outras modalidades, mas botasse primeiro no jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu ele é um esporte que exercita todo o seu ser. Eu não estou falando de outros esportes que não, que sim, que não. Eu estou falando em comparação a essa totalidade, né? De treinar a mente, o corpo e o espírito, que a gente chama, né? A mente, o corpo e a parte interna de você com você mesmo, né? Aquela questão moral, aquela questão que a arte marcial traz se é dada com filosofia. Então, seguindo isso aí, tive um aluno onde o pai jogou na Europa e quando o aluno jogava ali na parte da frente como atacante ali, sempre os pais botavam os técnicos, o clube onde ele treinava duas vezes na semana, ou pelo menos uma, intercalando com os treinos de futebol. Eles colocavam ali uma modalidade de luta, né? Principalmente lutas agarradas, ou greco-romano, ou wrestling, ou jiu-jitsu, ou sambo, porque na Europa tem muitas essas modalidades. Colocavam para que eles tivessem essa consciência corporal dividida de bola, você está entendendo? Para ficar mais vamos dizer, uma estrutura física mais adequada ali, aquela marcação dos zagueiros ali, ele poder se desvencilhar ali, dar um corpo e ficar mais forte, vamos dizer ali, por exemplo, e com essa consciência corporal de corpo a corpo. Excelente. Eu ia até fazer mais à frente essa pergunta, mas a gente tocou já nessa condição de pais e filhos na escola. Tem algum momento que o pai participa de uma maneira mais ativa, além de poder estar assistindo o filho ali no treinamento, mas participa, vai no tatame propriamente em algum momento? A gente tem um treino que a gente chama o treino da família, né? Que aí às vezes é o pai, é a mãe, a gente faz isso nas datas comemorativas, Dia das Mães e Dia dos Pais. A gente chama treino da família para ficar uma forma mais abrangente. Sim. Entendeu? De vir um responsável, às vezes o responsável não pode vir, mas vem um primo, às vezes não tem ninguém da família, mas pode vir um vizinho, um convidado para conhecer o jiu-jitsu, e ele tem uma interação com aquela criança. A aula é planejada para justamente receber e eles fazerem ali, sentir um pouco do que as crianças sentem no dia a dia, entendeu? Então eles fazem um treino, lógico, adaptado, a gente planeja esse treino para que esse seja um momento sempre à base do método da segurança, seja seguro e agradável para todos os participantes. Então, esse treino da família é um barato, entendeu? Assim, a gente é um momento muito especial, assim, onde as crianças curtem muito, entendeu? Aí os pais também, às vezes, ficam do lado de fora, faz isso aqui, aí quando sente na pele lá, o aquecimento, as coisas assim, aí vê que também
ver o que eles passam no dia a dia, né? Sente na pele o que eles passam no dia a dia. Certo, isso aí, ele é bem legal mesmo. Pessoal, finalizando aqui nosso bate-papo, eu queria dar uma orientação relacionada à suplementação, que observe o suplemento que você precisa para a sua demanda de treino e eu diria até que estilo de vida. E não uma promoção que você vê de internet, por exemplo. Vou comprar isso aqui que você não sabe nem o que é, que marca é, as concentrações que é. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma discussão muito forte, né, tecnicamente falando, sobre creatina com carboidrato ou sem carboidrato. A indústria faltou a nível mundial creatina e uma das maneiras que a indústria conseguiu para ter o produto de uma maneira mais fácil foi adicionar carboidrato, por exemplo. Então a gente tem uma variação muito grande de preço, de acordo com marca, de acordo com qualidade. E eu vejo muita gente comprando errado. Viu um produto que, por exemplo, no rótulo lá está chamando a atenção bem grande, o whey, por exemplo, quando vai lá para os ingredientes, vê que é um hipercalórico, é um produto que contém muito mais carboidrato que o whey. Aí fala que comprou errado, perdeu. E eu diria hoje na Parnamirim Suplementos que a gente não vende suplemento. A gente vende orientação. As pessoas que nos buscam, elas buscam procurando orientação, o que é que ela faz para ganhar mais massa muscular, o que é que ela faz para ter uma melhor qualidade de vida em relação ao treino de jiu-jitsu, por exemplo, o que é que ela faz para ter chegar no objetivo dela, né? Então, muitas vezes você vê se eu ouvo falar que o whey é bom, que creatina é bom, mas a gente precisa entender qual produto propriamente dito cabe à especificidade da individualidade de cada um. Então, convido a vocês, se tiverem interesse, quiser conversar um pouquinho mais sobre suplemento, marcar uma consulta, ter uma avaliação da composição corporal, entender algo que você queira de maneira planejada, desde o café da manhã, que você vai, todas as refeições que você vai ingerir, desde quantidade, a qualidade, aos horários. Uma coisa que a gente nem deu tempo de debater alimentação pré e pós-jiu-jitsu, por exemplo, é um tema bastante abrangente, mas a gente discute isso de uma maneira muito larga na consulta. Então eu convido a vocês tenho meus contatos aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estar fazendo a consulta e a gente avaliando plenamente as suas necessidades, tanto na alimentação quanto da suplementação. Se quiserem trocar uma informação, tirar uma dúvida sobre um suplemento, não precisa marcar a consulta, dá uma passadinha na Parnamirim Suplementos que a gente vai conversar, a gente vai trazer para vocês ali uma orientação mais técnica, que é debater um produto, um lançamento, por exemplo. Eu participo das feiras de lançamento, recebo os representantes, hoje mesmo tive com o diretor regional da FTW, que é uma marca gigantesca, vem crescendo bastante. Então a gente na condição de nutricionista tem uma certa vanguarda do que está sendo feito nas indústrias. Eu já trabalhei na indústria de suplementação, então eu tenho um carinho muito forte por isso, pela questão de marketing, pela indústria. Quer trocar informação, quer uma opinião, quer saber o que é que eu acho de um produto, de um suplemento, seja ele já antigo, um lançamento, dá uma passadinha lá na Parnamirim Suplementos e eu vou estar à disposição para bater esse papo, tá? Finalizando, eu agradeço demais a presença do meu professor, do mestre Bruno Ramos, aqui com a gente. Eu prometo que muito em breve a gente vai ter outros bate-papos aqui, fiquem à vontade para colocar o tema que vocês querem que a gente traga. E eu finalizo lhe perguntando para a seguinte coisa: o que é que uma pessoa faz, a pessoa que despertou o desejo de conhecer o jiu-jitsu, conhecer a escola, de lhe conhecer pessoalmente, de ir lá na escola conversar, como é que ela faz para marcar uma aula, para ver como é que funciona lá na prática, isso que a gente falou aqui? Você pode chegar lá na recepção, pode ser pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, né? E também pelo telefone, pode ser o 98884-6878, que você pode marcar uma aula experimental uma aula introdutória por esse telefone e você vai ter um kimono lá te esperando, entendeu? Você vai conhecer o nosso método, nossa maneira de realmente trabalhar com essa missão de jiu-jitsu para todos, né? Você vai conhecer lá as instalações físicas, e justamente essa parte de operacional de uma equipe como um todo. E eu também estou lá sempre na escola e sou super acessível. Sempre que vocês estiverem lá na escola, podem falar comigo. Se quiser também ir para falar diretamente comigo, é só por esse mesmo número você ali marcar e a gente pode bater aquele papo, entendeu? Falar ali sobre jiu-jitsu e até outras coisas mais, mas que eu também quero agradecer, tá certo, Javan? Porque hoje em dia é o que eu disse, se não for para mim causar um impacto positivo
na vida das pessoas por meio do jiu-jitsu, para mim é um desperdício, né? Porque o que a gente leva dessa vida é a vida que se leva, e eu acho que o jiu-jitsu, as pessoas lutam muito para ser feliz, para se encontrarem consigo mesmo, e eu sempre bato nessa tecla que o jiu-jitsu ajuda muito nesse ponto. Eu vejo a transformação que o jiu-jitsu fez na minha vida, fez na sua, por exemplo, e está fazendo na de muitas pessoas. E hoje em dia resta para mim abraçar essa missão de fazer pelos outros o que o jiu-jitsu fez na minha vida, como eu usei o jiu-jitsu como pilar educacional na vida dos meus filhos, como ele ajuda muito ali no meu relacionamento com minha esposa, e também com o relacionamento como um todo com a comunidade, entendeu? Então, fico muito feliz também de ter essa parceria, tá certo? Com a maior loja de suplementos de Parnamirim, entendeu? Com um profissional que nem você. Obrigado pela amizade, da gente estar junto, das orientações, entendeu? Que hoje em dia eu olho para trás, depois que a gente começou ali com essa parte da nutrição, desse acompanhamento, eu vejo um amadurecimento pessoal também muito grande em mim, até o autoconhecimento, como eu falei aqui no começo, de entender ali como aquilo realmente vai me levar a tal ponto, e se eu deixar de fazer aquilo ali, como eu também pode ser que deixe mais distante do meu objetivo, do foco que a gente planejou e a gente criou. Então, só tenho que agradecer, tá certo? Dizer para todo mundo aí que uma frase que eu aprendi com o Javão, orientação é tudo, né? E que vocês realmente possam, tanto na parte do suplemento, procurar ali a Parnamirim Suplemento, profissionais ali altamente qualificados para tirar sua dúvida, e também na Gracie Barra Coabinal, para você aí conhecer essa arte maravilhosa que transforma a vida das pessoas. Então, gratidão e muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal, e até o próximo.